Bom, estamos então agora aqui em Conímbriga, que é próximo a Coimbra. Aqui seria umas ruínas romanas, não é? Então nós vamos depois fazer uma gravação ali mostrando direitinho as ruínas, né? Então, Conímbriga, me parece que o nome Coimbra saiu aqui, teve origem em Conímbriga. Temos aqui uma parte coberta, como vocês estão vendo. Lá na frente tem as outras ruínas. Vamos ver o que está escrito aqui. Isso aqui são mosaicos encontrados em 1899. Eles datam do século II, século III, né? Decoração geométrica, né? Estamos vendo aí as construções, das estruturas dos alicerces, né? Os muros das casas. Aqui chama Edifício das Lojas a sul da via, era destinado principalmente ao comércio e ao artesanato. Foi construído no século I e demolido no final do século III, o início do IV, devido à construção da muralha. Um dos seus aspectos mais notáveis é o criptopórtico, longo corredor subterrâneo que dava acesso às caves das lojas. Ao longo da sua utilização, as caves foram sendo abandonadas e entulhadas. Foi localizado nos anos 40 do século XX, quando se escavou a via principal e sistematicamente escavado nos anos 60. Está lá. Aqui é Casa da Cruz Suástica. A Casa do Mosaico da Cruz Suástica foi residência de uma família relativamente rica. Sua construção remonta do século I, ainda que o aspecto final da residência date do século II. Os mosaicos são da segunda metade do século III. Pouco depois, a casa foi demolida para se construir a muralha do Baixo Império. A utilização da cruz suástica nos mosaicos deve-se aos romanos considerarem esse símbolo como uma representação solar, propiciadora da boa sorte. A casa foi escavada nos anos 40 e os mosaicos restaurados nos anos 50 do século XX. Casa dos Esqueletos. A Casa dos Esqueletos é um bom exemplo de residência privada de prestígio, na qual a entrada, peristilo e grande sala de refeições se dispõe num eixo central. Construída no século I ou início do século II, foi decorada por mosaicos no século III e demolida nos finais desse século ou início do seguinte para se construir a muralha. Posteriormente, a zona foi ocupada por um cemitério tardo-romano e medieval que deu nome à casa. As escavações decorreram nos anos 40 aos anos 60 do século XX. Tá aí então a chamada Casa dos Esqueletos. Termas da Muralha. Edifício termal parcialmente escavado de pequenas dimensões, descoberto por 1940 e 1944. A sua construção data provavelmente do último quartel do século I. Implantado numa área residencial rica, ostentava uma certa imponência e uma nítida preocupação artística na
ordenação e decoração dos espaços interiores. A sua organização espacial, em 2 setores distintos, indicia uma utilização simultânea por homens e mulheres. Em finais do século III, a edificação da muralha sobreposta ao edifício em toda a fachada oeste ditou o seu abandono. Posteriormente, um acidente geológico provocou o abatimento parcial do piso em algumas zonas. Tá ali. Bom, estamos aqui, olha, nas ruínas, ao fundo lá, a Inês, a Marinete e a Aini, certo? Estamos aqui em Conímbriga, fazendo aqui esse registro dessas ruínas aqui. Insula a norte das termas. A insula a norte das termas foi um edifício privado erigido em meados do século I, do qual grande parte era constituído por lojas abertas para a rua. A construção das termas do sul em finais desse século obrigou a demolição de uma área significativa do edifício. A insula sobreviveu com a sua parte central transformada num pátio porticado com 4 colunas. Posteriormente, a insula voltou a sofrer várias modificações que a descaracterizaram. Então tá aí, as termas, né? Os romanos adoravam tomar banho, eu acho, hein? Ficar aí nas termas. Vamos ver aqui. Breaking news! Breaking news da Inês aqui, descobriu um negócio nas termas. Pera aí. Breaking news, Inês. Fala primeiro, fala pra mim primeiro. O que você descobriu aí de interessante? Fala aí. Aqui era o fogão onde eles citavam o sonho dos romanos. A Inês disse que aqui eles fritavam o sonho. Os romanos fritavam o sonho quando iam usar as termas, né? Isso. Todos que terminavam o banho... Ficava uma aqui servindo o sonho para eles. Servindo o sonho, muito interessante. Breaking news! Termas, esse pessoal gostava de tomar banho também, hein? Bairro indígena sob a esplanada do templo. Os vestígios deste bairro, inicialmente situado nas traseiras do Fórum Augustano, constituem o testemunho melhor preservado do urbanismo pré-romano de Conímbriga. As estruturas conservadas correspondem a 2 casas de pátio central edificadas em adobe sobre algumas fiadas e pequenos blocos de tufo calcário, e as 2 ruas quase perpendiculares, documentando um urbanismo regular anterior à ocupação romana. No último quartel do século I, as obras de remodelação do fórum soterraram esta zona residencial. Então é isso aqui, ó, tá? Estamos vendo aqui como é que é essa construção aqui. Bairro indígena. Antes do que foi feito o fórum. O fórum foi feito em cima. Então eles tiraram e viram o que tinha embaixo. Termas do Aqueduto, edifício de pequenas dimensões de caráter público, parcialmente escavado desde 1934, situado junto ao Castelo Divisorium do Aqueduto. A data da sua construção deverá situar-se em finais do século II, com a finalidade de servir o setor norte da cidade. A construção da muralha Baixo Imperial em finais do século III, início do século IV, cortou o conjunto arquitetônico e obrigou a sua remodelação, da qual restam apenas a piscina de água fria, frigidarium, as salas aquecidas e a fornalha.
casa atribuída a Cantaber. A casa atribuída a Cantaber, importante aristocrata de Conímbriga do século V, é a maior residência privada da cidade, com 3.260 metros quadrados. Foi construída no último quartel do século I e sobreviveu até ao abandono da cidade já na Idade Média. A fachada norte da casa possuía um pórtico monumental aberto para uma praça. As cercas de 4 dezenas de comprimentos que compõem esse edifício estão distribuídas em 5 conjuntos, cada um com seu peristilo. Foi dos primeiros edifícios a serem escavados, logo no início dos anos 30 do século XX. Então tá aí a casa de Cantaber. Casa dos Repuxos. A Casa dos Repuxos era uma grande residência aristocrática construída sobre um anterior edifício, de que parte foi reaproveitada. Esta casa notável constitui o melhor exemplo da arte do mosaico, da pintura mural e da arquitetura dos jogos de água que conhecemos na cidade. A sua construção data de inícios do século I. Na primeira metade do século II, foi alvo de uma grande remodelação, tendo sido abandonada e demolida em finais do século III ou início do século IV, devido ao levantamento da muralha. A casa não está totalmente escavada, o edifício prolonga-se para norte sobre o caminho. A escavação efetuou-se em 1939 e os mosaicos e os repuxos foram restaurados em 1953. A cobertura de proteção foi construída em 1991. Me